Olá, meus amigos! Hoje eu vou bater um papo com a vereadora professora Denise, que está na luta aí para a instalação de um posto do Corpo de Bombeiros na Várzea Grande, né? Junto com o subprefeito, o Carlos Foz, eles estão aí encabeçando essa questão, porque, Denise, como você bem falou já numa sessão aqui, tivemos 2 incêndios ali em menos de 10 dias, né? E as residências elas foram todas consumidas pelas chamas e tendo um posto dos bombeiros ali, o atendimento vai ser muito mais rápido, né? Com certeza. Olá, Kaique, tudo Tudo bem? bem? Olá, comunidade gramadense, muito bom poder estar aqui conversando com vocês. Exatamente, Kaique, aí nos últimos dias, em menos de 10 dias, nós tivemos duas situações que nos deixou bem preocupados, né? Tanto a comunidade quanto a administração, a Casa Legislativa, que foram 2 incêndios aí que acabaram destruindo 2 residências. E como a gente sabe, não acaba destruindo somente 2 residências, né? Acaba destruindo muitas vezes a história de uma família e tudo Claro. mais, né? Então, são situações que impactam bastante a comunidade e a gente precisa tomar alguma iniciativa frente a essa situação. E a gente teve a situação também de que o corpo de bombeiros, né, o caminhão demorou em torno de 25 a 30 minutos para chegar até a Várzea Grande. Mas também atravessar a cidade toda. Exato, e toda a preparação que eles precisam ter no momento que são avisados, né? A gente sabe, tem uma explicação cabível para isso, mas a gente também precisa tomar uma iniciativa frente a essa situação. E imagina, então, num momento em que a gente tenha bastante movimento na cidade, porque aconteceu em um momento que a gente não tinha alta temporada. Imagina uma questão aí num final de ano, que nós temos o Natal Luz, onde tem desfiles, né, e tudo mais ocorrendo no centro da cidade, e aí o Corpo de Bombeiros ele precisa se deslocar de um polo da cidade até uma outra extremidade, que é a Várzea Grande. Isso aí é praticamente impossível, né? E a gente até tem a disponibilidade no Natal Luz, durante 2 meses fica disponível aí um caminhão do Corpo de Bombeiros na Várzea Grande, mas a gente tem a necessidade dessa disponibilidade durante o período do ano inteiro, né? Essa necessidade é extremamente importante. E nesse primeiro momento, a gente vem analisando aí situações. A gente sabe que nesse primeiro momento, né, o quanto antes a gente não consegue ter necessariamente uma base, uma sede do Corpo de Bombeiros na Várzea Grande. Mas se a gente tivesse pelo menos a disponibilidade aí de um caminhão e pessoas capacitadas para que pudesse utilizar, né, e manusear todos esses instrumentos, esses equipamentos, já seria de grande valia para a nossa comunidade, né? Agora eu te pergunto, como é que fica a questão do efetivo? Porque dizem que não há efetivo suficiente para ter bombeiros lá no quartel e ter bombeiros na Várzea Grande. Esse é o maior ponto de interrogação que nós temos, né? Inclusive já teve algumas matérias aí que surgiram com esse questionamento. Com toda essa função, eu venho buscando muitas informações referente a isso para ver se a gente consegue desenvolver esse projeto e também conseguindo muitas parcerias. Porque a gente precisa, para a gente conseguir concretizar esse processo, com certeza a gente vai precisar da parceria do Executivo, a gente vai precisar da parceria dessa Câmara de Vereadores, a gente vai precisar também da parceria da Defesa Civil, já vou explicar o porquê, a gente precisa muito do auxílio da Defesa Civil, da Subprefeitura da Várzea Grande, aí através do Carlos Foz, que tem se empenhado e muito nesse processo, né? O Carlos Foz vem fazendo um trabalho magnífico lá na Várzea Grande, a gente vê a preocupação dele frente a essa situação. E a gente precisa também, com certeza, a parceria da comunidade, né? Principalmente nessa questão do efetivo, e também do Corpo de Bombeiros Militares, tanto a nível regional quanto a nível pessoal, com certeza. E aí, eu realizei uma reunião na semana passada, na terça-feira, juntamente com o Coronel Frota, ele é o coronel da reserva remunerada da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, e o Tenente Pitan, que é o tenente do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, ele também é coordenador do Mayday. E foi um processo, uma reunião muito produtiva, foi uma reunião muito positiva, eles nos trouxeram informações muito importantes e que vão somar com certeza nesse processo. E nós precisamos de 2 ferramentas na Várzea Grande para que a gente consiga efetivar essa situação. Como nós não conseguimos inicialmente ter ali uma sede, como eu disse, né, do Corpo de Bombeiros, a gente precisa inicialmente de 2 ferramentas essenciais. Primeiro, o caminhão. Nós precisamos ter o caminhão, a disponibilidade de um caminhão. Eu tive informações de que Gramado hoje tem a disponibilidade de 2 caminhões que fica na sede que nós temos ali, né, a sede principal no centro de Gramado. E Gramado também tinha mais um caminhão, que era o terceiro caminhão, e esse caminhão ele era emprestado para o Projeto Verão. Ele sempre se deslocava para o litoral. E há uns 2 anos atrás, a comunidade deve se recordar, ele acabou sofrendo um acidente, ele se envolveu em um acidente e, a princípio, pelas informações que nós temos,
deu perda total. E aí nós acabamos perdendo esse caminhão, senão nós teríamos a disponibilidade de um terceiro caminhão, onde poderia ser disponibilizado para a Várzea Grande. Então a gente precisa encontrar esse caminhão, a gente precisa conseguir esse caminhão, e uma das alternativas que tanto o coronel quanto o tenente nos deram, se nesse primeiro momento a gente não tem a disponibilidade de um caminhão de bombeiros, se nós tivéssemos pelo menos um caminhão-pipa adaptado. Gramado já tem, através da Secretaria de Obras, se eu não me engano é Obras ou Agricultura, a gente já tem esse caminhão-pipa adaptado, tá? Com a mangueira de pressão, que já poderia realizar essa primeira resposta, né, se a gente tiver uma eventualidade. E aí, tendo esse caminhão-pipa na Várzea Grande, já é uma soma demais para a comunidade. A segunda ferramenta que nós temos que ter é uma pessoa capacitada que venha a ser o efetivo. Hoje a gente diz, tendo caminhão, alguém da comunidade, algum funcionário público poderia utilizar. Não, nós precisamos, é essencial que nós tenhamos pessoas capacitadas, pessoas que saibam manusear os equipamentos, até mesmo pela segurança da própria pessoa que está utilizando. Poderia ser os bombeiros civil? Poderia ser o bombeiro civil, até eu vou dar duas opções que me foi repassado na reunião que nós tivemos, né? Algo bem importante. Então, essa primeira pessoa, ela precisa ter pelo menos uma capacitação, não precisa ser necessariamente um bombeiro militar, formado. Exato. Bombeiro militar. Exato. Pode ser até mesmo um voluntário, desde que ele tenha passado pelo processo de capacitação, né? E aí nós temos 2 programas que poderiam nos auxiliar nesse processo do efetivo, do profissional capacitado. Nós temos o programa do SCAB, que é o Serviço Civil Auxiliar dos Bombeiros. Tá? Ele é uma iniciativa que ele visa estabelecer bases de corpos de bombeiros em cidades, em comunidades, para poder até ter uma atuação mais rápida, né, em casos de incêndio, como nós tivemos na Várzea Grande. Só que o SCAB, ele é um processo, até mesmo por ser de bombeiros, e ele é da responsabilidade do Corpo de Bombeiros, e é para estabelecer bombeiros nas localidades, ele é um processo um pouco mais burocrático e ele acaba sendo um processo também um pouco mais lento, e não é isso que a gente busca para a Várzea Grande. A gente precisa, o quanto antes, né, poder proporcionar à Várzea Grande esse processo de segurança através da disponibilidade aí do caminhão e de um efetivo. Aí nós temos um outro programa também chamado NUPDEC. Esse programa NUPDEC, ele é o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil. Ele já não é comandado pelo Corpo de Bombeiros. Ele é comandado mais pela Defesa Civil do município mesmo. E ele organiza monitores e um grupo de pessoas voluntárias, que pode ser da própria comunidade. Então, ele capacita pessoas da comunidade para saber poder auxiliar nesse processo e também para poder manusear o caminhão, para poder manusear todo o equipamento, para saber o que vai fazer, porque a ação precisa ser extremamente rápida, né? E não é que esse processo vai fazer com que não precise vir o Corpo de Bombeiros à Várzea Grande. Muito pelo contrário. Eles chamam isso de uma primeira resposta. O que é a primeira resposta? Pegou fogo, nós temos o caminhão na Várzea Grande, nós temos um voluntário capacitado que sabe como agir, que sabe utilizar esse caminhão, vai até o local, faz essa primeira resposta, consegue impedir que as chamas, né, se alastrem para as casas vizinhas, até que a gente tenha esses 20, 25 minutos do Corpo de Bombeiros aqui do centro de Gramado possa chegar e possa dar continuidade ao trabalho. Mas essa pessoa que vai manusear esse caminhão, seja um caminhão do bombeiro, ou seja um caminhão-pipa, né, adaptado da forma que precisa ser, essa pessoa precisa saber manusear e precisa saber como agir também, porque é tudo muito rápido. Tu chega num momento ali onde tá pegando fogo, a família tá nervosa com toda a situação, pode às vezes ter alguém ferido, então tem que saber lidar com toda essa situação. Então, querendo ou não, mesmo que seja alguém da comunidade, precisa estar capacitado, precisa ser um voluntário. Então, esse NUPDEC, ele é gerenciado pela Defesa Civil, e é aí que entra a Defesa Civil. Inclusive, nós tivemos uma audiência pública na semana passada com a Defesa Civil ali, e a Juliana comentou sobre o projeto da NUPDEC. Eu até quero conversar com ela durante essa semana, quero ver se eu consigo marcar um encontro ali com ela para a gente ver se a gente consegue desenvolver e englobar nesse projeto do NUPDEC também a questão dos bombeiros voluntários aí da nossa comunidade, para ver se a gente consegue desenvolver lá para a Várzea Grande. E aí nós temos, né, a possibilidade de ter o caminhão, a possibilidade de ter o efetivo ali que consiga auxiliar, a gente consegue transmitir para a comunidade uma segurança maior, uma tranquilidade maior. E é isso que a gente vem buscando através desse processo. E o NUPDEC, por ser voluntários da própria comunidade e com o auxílio da Defesa Civil que nós temos hoje aqui em Gramado, né, e é extremamente eficiente, a gente consegue ter um processo bem menos burocrático, com certeza. Bom, planos tem.
tem Sim, todo um projetos planejamento também. traçado. O que falta para que isso se torne realidade? Na verdade, não é que falta necessariamente algo específico, mas falta é a parceria. O que eu pretendo também? A gente pretende conversar ali com uma parceria público-privada. Além da parceria do Poder Legislativo, como eu já comentei, do Poder Executivo, da Defesa Civil, da comunidade em si, eu acredito aí que a gente vai, com certeza, hoje o que mais pesa mesmo é a questão financeira. Com certeza. Nós precisamos desse caminhão, né? Mesmo que seja um caminhão-pipa que seja adaptado, porque hoje um caminhão-pipa adaptado vem a ser um custo aí praticamente de 1/3 do valor de um caminhão dos bombeiros. Então, ele é mais viável um caminhão-pipa adaptado. Precisamos da compra do caminhão adaptado. Precisamos também de valores para a gente conseguir fazer, mesmo que seja voluntariado, né? O trabalho a gente precisa de fazermos cursos, adaptação, para esse voluntário, para que ele esteja apto a poder auxiliar nesse primeiro momento. Então, a gente precisa a questão financeira, né? Então, um projeto que eu venho desenvolvendo? Conversar com as nossas entidades privadas, né? Para a gente ver se a gente consegue fazer uma parceria público-privada, tá? Se a gente consegue, porque nós temos hoje várias empresas que têm também interesse nesse setor, que têm interesse nesse projeto dentro da Várzea Grande, que têm interesse na proteção do bairro, né, na segurança do bairro, da comunidade e da sua própria empresa. Então a gente vê aí uma possibilidade, né, uma abertura dessas empresas auxiliarem nesse processo de uma forma financeira, né, com o apoio, eu acredito que vai ser bem positivo. Aí eu te pergunto, a Câmara não pode destinar emendas impositivas para esse fim dos vereadores? Inclusive, com certeza. Inclusive, foi uma das minhas falas na sessão e essa ideia surgiu de uma conversa, de uma reunião com os vereadores. Inclusive, o vereador Rafael surgiu com a ideia da questão das emendas impositivas, né, para a compra do automóvel e do veículo. E eu comentei em sessão na tribuna também que a gente pode destinar, sim, emendas impositivas, né? Por isso que eu digo que é uma parceria público-privada. É a união entre o Poder Executivo, Poder Legislativo através das suas emendas, através dos projetos de lei que a gente consegue desenvolver e também uma parceria que é essencial da entidade privada. Bom, esperamos que tenhamos, então, boas notícias de concretização disso em breve, que não fique só mesmo nos planejamentos. A gente vê que você se empenhou bastante nisso aí, com essa reunião aí, com o comando, não só daqui de Gramado, mas você foi atrás, exato, né, dos bombeiros do comando no estado, né, para garantir a viabilidade disso. Então a gente espera que realmente você, Carlos Foz, junto aí com o prefeito, o vice Luia, eles possam, junto com os bombeiros, viabilizar isso aí. E a Defesa Civil junto, né? Que já quer... Com certeza. Até eu gostaria de fazer um adendo aqui, bem importante. Me reuni, sim, nesse primeiro momento aí com, né, autoridades do Estado, mas assim como o Carlos Foz também já fez, pretendo me reunir aqui com os bombeiros do nosso município, que é a fonte principal, né? Eu acho que é extremamente necessário. Mas eles não tem como fazer nada sozinhos. É por isso, né, que eu digo, é um trabalho em parcerias. Nós precisamos unir forças, né? Comunidade, principalmente, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal, a gente precisa desenvolver essa parceria para que a gente tenha sucesso aí nesse projeto. Com que certeza. Deus ajude que não haja mais incêndio ali. Amém. Em lugar nenhum. E até eu gostaria de fazer uma observação bem importante aí, porque é a conscientização na prevenção. Eu acho que isso vai um aviso para a comunidade. A prevenção sempre é a melhor alternativa, Parece né? que no inverno tem mais, né? Sim, evidentemente. Por causa... Lençol térmico, exato. Aquecedores elétricos, né? A questão de chaminés, de lareiras, de fogão a lenha. E a gente sabe, a princípio, esses 2 incêndios tiveram início por questão de fogão a lenha e a lareira, né? Então, assim, a manutenção, cuidem, né? Isso é importante. Vale a pena vocês perderem um dia, uma tarde, para ver a manutenção, como é que estão os chaminés das casas de vocês, para ver a questão da fiação elétrica. Muitas vezes a gente liga em cada lugar da nossa casa, a gente liga um aquecedor elétrico, dá um superaquecimento, a rede não consegue, então não suporta. É válido, sim, ter esse cuidado para não perder uma casa. Né? Exatamente. Então fica aí uma dica para nossa comunidade. Cuidem, façam a manutenção da questão dos chaminés, questão da rede elétrica, deixar crianças sozinhas, questão de vela também. Falta energia, que nós temos muitas vezes falta de energia, liga uma vela, deixa próximo de uma cortina. Então, assim, são cuidados tão pequenos, mas que faz muita diferença no decorrer do processo. Denise, outro assunto que está aí em voga no momento aqui no Legislativo é a CPI da Corsan, né?
Eu já conversei com o Cavalim, que é o autor da proposta. Sim. Vou conversar com o presidente e eu queria saber a tua opinião. O que você acha dessa CPI? Você acha que a Câmara tem braço para ir a fundo nisso? A gente tem recursos para isso, já que é um órgão estadual, junto com um órgão privado, né? Porque tem essa questão da privatização aí. Então eu queria saber qual é a opinião da vereadora Denise com relação à CPI da Corsan, já que você também vive aí, ó, cobrando, reclamando aí, o pessoal, a comunidade vai atrás de ti, você é uma das vereadoras que está sempre atuando aí com relação à falta de água. Nossa função. Exatamente. Precisamos, né? É isso aí. Bom, Kaique, nós estamos ainda analisando, debatendo a questão da CPI, ainda a gente está analisando o requerimento, que na verdade, né, a gente está em andamento do requerimento, vai ser feito, né, a leitura hoje à noite, né, segunda-feira à noite, e ainda não foi instaurada, a CPI ainda não foi instaurada, mas a CPI, ela é uma ferramenta muito, muito importante do Poder Legislativo, tá? Extremamente importante, mas ela precisa, para ela ser eficaz, ela precisa ser conduzida e bem direcionada. Tá? A gente tem hoje capacidade dentro da Casa Legislativa? Eu acredito que sim. Eu ainda não passei por um processo de CPI dentro da Casa Legislativa, para mim vai ser um momento de aprendizagem, mas eu já tenho conhecimento de que essa ferramenta ela é importante, mas para ela ser eficaz, eu repito, ela precisa ser bem conduzida dentro da Casa Legislativa, pelos vereadores, né, por todos os entes que vão conduzir ela. E o objetivo da CPI é e sempre foi em qualquer momento que apresente os problemas e que os problemas apresentados eles precisam ser solucionados, tá? Não pode ser um processo de discussão infinito, sem fundamento e que não tenha um direcionamento específico, né? Hoje a comunidade apresenta os fatos para a Casa Legislativa, a gente tem conhecimento de inúmeros fatos em questão da Corsan, a gente sabe que existem problemas, né? Os problemas são efetivos, a gente não pode negar, mas esses problemas eles precisam ser analisados, eles precisam ser colocados dentro de um relatório e a partir daí a gente deve criar estratégias e soluções eficazes para que a gente tenha resultado concreto. Tá? Então, o objetivo principal de uma CPI é que os problemas sejam apontados e que haja solução concreta para que a gente consiga solucionar isso aí. E eu, né, se a CPI aqui da Corsan for instaurada dentro da Câmara de Vereadores, eu me coloco à disposição e a gente objetiva aí que seja um processo positivo e eficaz. Bom, fora a CPI da Corsan, fora bombeiros, que mais podemos destacar do gabinete da professora Denise? Bom, a gente vem desenvolvendo muitas ações internas dentro da Câmara de Vereadores, que é algo que é necessário, mas eu gosto muito da ação externa, né? Eu gosto de ir ao encontro à comunidade. Eu estou com um projeto aí desenvolvido desde o início, né? Desde quando eu entrei na Casa Legislativa, que são as visitas às escolas. Agora está um pouco mais compacto, mas eu dou continuidade também a esse projeto das visitas às escolas. Estou desenvolvendo um projeto também que é a Semana da Educação para a Vida, aí, tentando promover atividades educativas relacionadas à formação cidadã. Quando a gente está dentro de sala de aula, a gente cuida muito a questão conteudinal, de currículo e tudo mais, e muitas vezes a formação cidadã fica, né, para trás. E aí estou desenvolvendo, ainda está no forninho, mas mais adiante eu consigo apresentar aí para vocês. E esse projeto aí de Semana de Educação para a Vida vem ao encontro dessa formação cidadã do nosso jovem, do nosso aluno, porque esse processo de conscientização, ele vai desde a criança, né? E é mais fácil a gente conscientizar uma criança e dar andamento a esse processo do que conscientizar um adulto já com pensamento formado. E aí esse projeto vem aí estruturar ecologia, preservação ambiental, educação no trânsito, direitos humanos, cidadania, estatuto da criança e do adolescente, enfim, né? Engloba vários âmbitos aí. E também os projetos que vem tramitando dentro da Câmara de Vereadores aí. A gente está com bastante projetos advindos do Legislativo e também análise de muitos projetos advindos aí do Executivo. Por falar em projetos do Executivo, eu queria a sua opinião com relação à nova centralidade. Ótimo, muito bom, Kaique. A questão da centralidade. Muitas pessoas da comunidade e até mesmo pessoas de fora vêm me perguntando, então o centro vai mudar de lugar? Não, o centro não vai mudar de lugar. Na verdade, nós estamos com uma expansão do centro de Gramado. Hoje nós temos aí um público flutuante com mais de 8 milhões, né, de turistas que visitam o nosso município, além dos nossos 42, 43 mil habitantes que nós temos. E aí, devido à mobilidade urbana, devido a alguns eventos que foram trazidos para o centro de Gramado, muitas vezes o centro de Gramado já não comporta mais essa situação. Então, o que nós estamos tendo? Uma expansão
reconstrução do centro de Gramado. Não somente o centro, né, porque vão ter toda a questão de comércio e tudo mais, mas teremos também a questão da moradia. Nós teremos moradia também nesse espaço onde vai ser criado. E eu acredito que vai ser muito positivo aí para nossa Gramado, com certeza. E uma das principais coisas é água, né? Exatamente. Água, esgotamento sanitário. É. Hoje a Corsã não está resolvendo do jeito que está, imagina com uma nova centralidade. Isso aí está sendo bem debatido também, a questão do meio ambiente. Quando foi apresentado esse projeto, nós tivemos 2 audiências públicas para apresentação desse projeto e foi extremamente positivo. Nós tivemos uma audiência pública na prefeitura, nós tivemos outra audiência pública aqui na Casa Legislativa também, e aonde a secretária do meio ambiente, né, a Cristiane Bandeira, apresentou aí um projeto cauteloso referente ao meio ambiente, esse cuidado que vai ter com a área verde e também essa questão do saneamento básico, né? A gente vai ter que ter um cuidado, porque não adianta expandir expandir o espaço sem expandir a estrutura. Precisamos ter estrutura que comporte essa expansão. Muito bem, conversei então com a vereadora professora Denise. Obrigado, vereadora, e a gente vai continuar acompanhando aí o teu trabalho junto com os demais aqui do Legislativo de Gramado, esperando realmente que essa CPI não acabe em pizza, né? E que tenhamos em breve um posto dos bombeiros lá na Várzea Grande. Obrigado, Denise. Eu que te agradeço, Kaique, muito obrigada à comunidade por nos escutar, e a gente fica à disposição da comunidade também, tem através das minhas redes sociais, através do meu WhatsApp, a gente está aí para ajudar a comunidade e as portas do meu gabinete estão sempre abertas para você. Fico à disposição. Até a próxima, pessoal.